Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. É um vídeo específico da aula de Sociologia. Aula essa para o segundo ano do ensino médio do Colégio Liceu. Porém, vai estar no meu canal. Vocês podem se inscrever, pode dar um like que gostou, pode fazer comentário, está aberto aí para vocês aí. Todo o esquema vai estar disponível nas nossas plataformas e também transcrito aqui no vídeo. E esse tema aqui de sociologia da área das ciências sociais é muito importante porque fala um pouco daquilo que vivenciamos nos dias atuais. E tem um contexto histórico, porém é algo que muita sociedade moderna ou até mesmo durante anos e anos, durante décadas e décadas, anda lutando, que é a unidade que fala de cidades, desigualdades e movimentos sociais. Uma coisa combina a outra, uma coisa dá prosseguimento à outra. Cidades, vamos, eu vou explicar o que é cidade, como veio esse termo, posteriormente como culminou a desigualdade e por último eu vou gravar outro vídeo falando sobre os nossos movimentos sociais. Mas a princípio vamos entender a cerne o que é cidade, termo esse aí pautado aí fazendo com que a gente tenha aí, ou seja, um objeto de estudo dentro desse procedimento. As cidades oriundas da prática de agricultura, onde se juntavam aí pessoas, poderiam se beneficiar de algo que é plantado, porém eles deviam ser solidificados em um lugar só, largar de ser nômades e sedentarizar. Então, ficar em pequenas cidades agrícolas, em pequenos lugares, né? E na pré-história isso eram chamados de vilas. Se solidificou no decorrer dos anos, de acordo aí sucessivamente de processos históricos e momentos historiográficos, se solidificou a partir do sedentarismo das pessoas. A partir disso, a organização em comunidade, da organização do seu fruto espaço-tempo. Então isso é muito importante nos dizer, né? Então há uma substancial diferença entre cenários, primeiros agrupamentos históricos, primeiros agrupamentos humanos, né, na história da antiguidade, também a sofisticada complexidade que temos hoje. Então lá tinha um intuito, hoje temos outro intuito. Cidades em estados politicamente organizados, como no Egito, a caminho de uma nova configuração social, porém estamental e de castas, entendeu? Mas isso é um completo diferenciamento histórico com o que vivemos hoje, social. Na Grécia e na Roma, a gente tinha aí uma circunstância mais política, diferentemente do Egito Antigo e diferentemente dos dias atuais, econômico, cultural, porque na Antiguidade tinha um outro pensamento econômico aí. Mas isso tudo, muitos dos conceitos desenvolvidos nessas duas civilizações, como democrática, como cidadania, direito, esses conceitos estão presentes até nos nossos dias atuais. Mas esse sistema todo é uma herança cultural. Então, há uma contextualização histórica dentro do pilar dessa civilização ocidental, pautado aí na configuração de cidades, né? Então, as cidades elas têm um conceito histórico, né? Na Idade Média, as cidades elas tinham pouca expressão econômica, era pautado um pouco na questão religiosa, né, tornando-se centro de feudos, né, de produções feudais, né, então tinha uma outra concepção e era considerado feudos, né, e um escravagismo, aí posteriormente mudando aí uma forma de presença na Idade Moderna diferenciada do feudalismo, né, já pautado num caráter mais comercial, mais econômico, né, e a Europa faz muito parte desse contexto. Então vocês percebam que as cidades elas têm uma importância histórica. Atualmente as atividades industriais tornam que as cidades hoje sejam um sócio-espaço de segregação, um sócio-espaço de desigualdade. Então, como vocês percebam que todo no contexto histórico, até nos dias atuais,
o êxito rural, depois um fenômeno importante na urbanização da cidade. Entretanto, todos esses problemas vêm culminar em problemas urbanísticos e problemas de ordem estrutural e multifatorial. Então, para vocês perceberem, então, conforme essa cidade foi se organizando no caráter econômico, no caráter capital, elas foram tendo aí suas consequências e suas desigualdades. É necessário frisar e mencionar isso. Então, lembro para vocês que todo esse processo eu vou deixar aqui transcrito para vocês e um esqueminha para vocês terem uma noção desse processo aí. Então, as ocupações de áreas de risco e também culminante a esse processo de urbanização e muitas vezes algumas cidades, principalmente aqui no Brasil, elas não tiveram um planejamento estratégico e um planejamento sociocultural. Então foram assim agrupamentos e com isso quem vivia em grandes centros e grandes espaços centrais tinham mais poder aquisitivo. Consequentemente, quem ia para os lados periféricos, para as camadas laterais, que eu posso dizer, paralelas aos centros urbanos, aos centrais de cada cidade, elas eram com uma especulação do capital, elas eram aí uma deficiência pública de saneamento, uma deficiência pública até mesmo de habitação, e com tudo isso, esses fatores, principalmente surgindo aí uma segregação urbana, né? Então, para vocês verem a necessidade de podermos viver com crescimento em países emergenciais, em países subdesenvolvidos, culminância aí da desigualdade social. Então, tal fenômeno pode ser observado em grande parte aí de cidades aí brasileiras, né? Então é muito importante favelas, questões periféricas urbanas, né? A questão de moradia até nos dias atuais, apesar que existiram no meados de 2013 até meados agora de 2016, programas de habitações, mas a moradia é um problema social urbano há vários anos, né? Não restringe aí a falta de habitações, mas também a falta de saneamento, que envolve aí ocupações de riscos e as condições de infraestrutura muito decadentes e muito precárias para aqueles que vivem aí às margens aí da sociedade. Então, esse problema estrutural, essa erosão causada pela retirada daqueles que viviam em grandes centros, é importante que o ambiente é um problema até mesmo subestrutural e tornando-se um ambiente um problema de moradia, de condições de infraestrutura e, contudo, também fazendo que a cidade se torne um problema ambiental também. Então, é muito importante a gente ter essas questões. E a organização sempre foi constituída de forma velada ou não, através de níveis hierárquicos, né, determinados desde o nascimento e posteriormente promulgadas aí conforme as necessidades humanas, né? Então temos aí uma hierarquia de quem tem mora bem, de quem não tem não mora bem. Então causando essas chamadas desigualdades sociais, né? Essas desigualdades social, a discriminação. Então é um papo que a gente pode estar aqui mencionando para vocês, assim, a pobreza como fracasso. Constatamos em nossa sociedade que cada indivíduo tem aquilo que vive e conforme aquilo que o que se detém, o que se produz no capital e capitalizado em seu dinheiro, em seu bolso, né? Por isso vemos uma sociedade onde existe essa desigualdade, né? Elas assumem feições distintas, elas assumem porque são constituídas de um conjunto de elementos econômicos, políticos, culturais e propriamente de cada sociedade. Cada sociedade distingue, assim, existe cidade, nossa, o povo daquela cidade, não sei se já ouviu falar, é muito rico. Nossa, ali naquela cidade tem um grupo de pobreza, é uma cidade muito pobre. Então, isso conforme os grupos, ela vai se solidificando, né? Então, a desigualdade, ela consequentemente tem
um processo aí de relações sociais embutida, um processo de opressão social, né? Desigualdade social envolvendo o termo absoluto do conceito da palavra, portanto, atualmente com níveis de cidadania plenas ou não, a gente já discutiu muito isso, principalmente nas minhas aulas, questões referentes à cidadania, dever, cumprir, pode ou não pode. Então tem todos esses habitantes que vai surgindo e há uma discriminação constitucional. Por que isso é uma discriminação constitucional? Devido ao acesso, né? Quem tem muito acesso, porém as relações sociais são diferentes. Então, entre elas aí, muito criticada nas explicações de desigualdade, tem aí o Karl Marx, que fala muito disso, que desenvolveu uma teoria de liberdade, de igualdade, diferentemente do pensamento liberal. Essa liberdade que se baseava em comprar e vender, o Marx fala em uma questão opressora, né? Uma opressão social mediante todo esse conceito, né? Então, as classes sociais mostram que a desigualdade da sociedade capitalista, cada tipo de organização social tem a sua função, estabelece a sua desigualdade, os privilégios e vantagens de cada indivíduo, então está condicionado nas classes sociais, né? As desigualdades são vistas absolutamente como normais para alguns, em algo em relação com a produção, o convívio, né? Então muitas vezes a gente vê pessoas aí no loop da miséria, lá embaixo, lá atentamente a gente descobre que tem gente pior que a gente, né? Então um discurso muito pautado nisso, né? As divisões de classe está situada aí nas questões sociopolíticas também. Então, isso contudo, surge aí também uma desigualdade, um aparamento. E essa discriminação social no Brasil, elas precisam de ações afirmativas, onde que os movimentos venham a falar e venham a mensurar toda essa questão e toda essa luta pela cidadania. Mas vai ficar lá para um próximo texto, para um próximo momento. Então, com tudo isso, um abraço, um beijo aí do professor, fiquem em paz e se inscreva no canal e a descrição está aí embaixo.